sabedoria vale mais do que ouro. Quem bebe demais fica barulhento, e quem caçou dos outros é escravo da bebida, nunca será sábio. Quem bebe demais fica barulhento e caçou dos outros. Quem gosta de bêbado? Quem gosta de beber, quando o cara dá para ser chato, é chato ao quadrado, mas é uma alma que precisa de ajuda. Mas incomoda, né? O problema está dizendo isso. Não sei quantos bêbados Salomão viu, mas ele percebeu isso. E esse cara acaba se tornando dominado, escravo. A bebida domina ele. E nunca ele vai ser sábio, porque ele não consegue tomar decisões certas. Versículo 2: a raiva do rei é como um rugido do leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Não fique provocando as autoridades. A sua autoridade, seu chefe, seja quem for. Temos que tomar cuidado. As pessoas, quando são atribuídas a elas, delegar poderes a ela pode usar o poder dela para te prejudicar. Então, cuidado quando você desafia a autoridade no trabalho, seja no que for. É isso que ele desperta sobre os reis. Versículo 3: qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica de fora dela é quem merece elogio. Quer dizer, que ninguém que briga está ganhando alguma coisa com isso. Mas quem evita as confusões, esse sim é inteligente. Esse sim está sendo o cara. Essa sim, mulher, está sendo, como é que fala? Cara. Essa sim está sendo inteligente. Porque está evitando uma briga. Não compensa. Briga não resolve nada. Conversar talvez resolva, se a pessoa quiser ouvir. Então fique silêncio. Não quer ouvir? Está dando um xilique aí? Tá bom, fica aí com o seu xilique. Fica quietinho muitas vezes e deixa Deus trabalhar. Não é ficar quietinho para ficar murmurando, é ficar quietinho para orar. Senhor, toca no coração dele, põe paz no coração dele, no coração dela, para que eu tenha que resolver isso com ele. Eu não quero brigar com ele, eu não quero brigar com ela, eu não quero tacar o sapato dele. Então, é assim, respira fundo. Quando tem como conversar, brigar nunca compensa, ele está dizendo. E quem é inteligente vai receber realmente o reconhecimento do que a pessoa é a pessoa que evita a briga. Ele diz que isso tem mais bons resultados. Vamos lá para o versículo 4. O lavrador preguiçoso, que nunca ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. O lavrador preguiçoso, aquele que semeia, tem preguiça para fazer o trabalho de semear, ele não vai colher. Uma pessoa quer comer pão se não for na padaria buscar. Uma pessoa quer ter as coisas sem buscar recurso para comprar as coisas. Então ele diz: quem não semeia, quem não lança a sua semente, não fala, não busca o que precisa, ele não vai ter colheita, ele não vai ter resultado. Deus não gosta de preguiçoso, não estou falando para você. Por isso às vezes tem uma preguicinha, mas olha, quando se trata das coisas que Deus está dizendo você fazer, reage. Às vezes eu chego em casa e falo, não vou fazer nada. Aí o Espírito vai lá e joga isso, porque senão vai ficar pior. Aí eu saio mesmo assim, vou lá e ouço a pessoa e falo a pessoa do meu trabalho, porque é melhor do que ficar por causa da preguiça, sentar lá e vou descansar o meu corpo. Tem que reagir às vezes. Então, preguiçoso assim. Então, o semeador, ele só colhe porque ele tem visão. E ele sabe o que está fazendo, e ele lança a sua semente, e a sua semente produz. Então, ele pode colher. Tem gente que quer vir na igreja e quer só ouvir, não quer fazer nada. Preguiçoso. Tá bom que você vai colher sim. Aguarda, quem sabe, 40 anos é pouco. O que Deus fez com os preguiçosos? Anda em círculo aí. Depois quando você esquecer, você vem falar de novo comigo. Aí eu te ensino como agir para ter as coisas. Vamos lá, versículo 5. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-la para fora. Os pensamentos como um poço fundo estão guardados, ocultos lá dentro.
Mas quem sabe a importância deles, sabe tirar deles bons proveitos, sabe conduzir os seus pensamentos, tirar a água certa, quantidade certa. Enche o balde demais, ele vira. Então tem que pôr ali para não balançar. Então saber observar os pensamentos e trazer os pensamentos que vale a pena pensar nele. Estou pensando aqui, eu vou bater lá, essa besteira. Vou pensar nisso, eu vou agora, amanhã, não, você não vai resolver nada. Vai criar só mais não, lança fora o pensamento, põe a água certa, a medida certa, a água boa que dê para beber, não a água suja do balão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 6. Todos dizem que eles são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Falar é fácil, ser fiel e permanecer fiel que é poucos. Por isso que Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Versículo 7 está dizendo assim: como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Papai, mamãe, filho está te observando. E quando o pai dá referência, aí vai ter influência sobre o comportamento dos filhos. E como é bom, porque um filho que tem boas referências na atitude dos pais, ele é mais feliz, né? Ele consegue tomar decisões melhores na vida, mais seguro. Então por isso que ele diz que feliz é o filho que os filhos de um pai honesto e direito, porque tem referências boas para poder conduzir a sua vida. Então é muito bom. Então hoje mesmo a minha filha falava assim: ele é engraçado, ele faz umas coisas no meu neto, né? Ele vem e quer bater a porta e não sei o quê. Quando eu falo não para ele, aí eu disse: você acha que fez isso algumas vezes? Ele viu. E ela ficou calada, ficou olhando para mim e falou: você fez alguma vez, bateu porta aí para alguém? E ele olhou e disse: é bom bater porta. E é pequeno, imagina como crescer. Então tem que prestar atenção, porque seus filhos, quem tem filho pequeno, principalmente, ele está te observando. E é feliz quem teve pais para dar boas referências, né? Pais equilibrados. A pessoa é mais feliz. Vamos lá, versículo 8. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê que ele está errado. Ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? É uma pergunta que ele faz. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? É uma pergunta que não quer se calar. Porque quando a gente pensa que já se livrou daquilo, continua fazendo a mesma coisa. É um processo de luta, né, que a gente tem, de perseverança para obedecer. Versículo 10: o Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Deus odeia qualquer forma de desonestidade. Deus, ele até castiga muitas vezes. Vamos lá, versículo 11: a criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta ou boa. É provérbio, está dizendo. A gente vai observar nossos filhos e vamos perceber. O comportamento dela vai dizer aquilo que ela está se tornando, porque nós não somos, muitas vezes nós nos tornamos. Estamos em um processo na vida inteira, muitas vezes, em formação do nosso caráter. Então nós temos que estar atentos com as nossas atitudes e observar os nossos filhos para ajudá-los a corrigir muitas vezes uma atitude que está levando ele para a perdição. Vamos lá, versículo 12: o Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Versículo 13: se você gasta o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. O que semeia, sempre colhe. É o que ele está dizendo. Então, se você gastar tempo dormindo, você não vai conseguir colher. Dorme mais do que busca Deus, dorme mais do que trabalha, dorme mais do que faz as coisas, você sempre terá poucos resultados. Versículo 14: está muito caro, diz o comprador,
mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Esse é o mundo dos negócios, né, que ele está falando. Às vezes as pessoas falam, está muito barato, não dá para baixar o preço, e depois ele fala, ganhei 100%. Era 200%. Versículo 15: há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Então, o conhecimento, conhecer, saber o que se fala com as pessoas é mais precioso do que qualquer joia que você possa conquistar. Às vezes as pessoas estão preocupadas com ter coisas materiais e esquecem de construir uma pessoa de valor. Então a comunicação, ele está dizendo, é precioso. A pessoa com conhecimento, ela sabe falar, ela fala com as pessoas com cautela e coisas úteis para a vida da pessoa. E isso tem um valor tremendo, a sabedoria. Versículo 16: quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo dar a roupa como garantia, é porque ele vai ficar pelado. Ninguém é garantidor do outro, e às vezes o outro falha e o bem que ele tem vai ser comprometido e ele vai ficar sem. É isso que ele está dizendo, para tomar cuidado. Versículo 17: a comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa. A corrupção é uma delícia. Pegar muito dinheiro na mão é gostoso, né? Neguinho aí, a polícia, olha só, traficante também cigarro. Mas o sangue que corre na mão é as coisas espirituais que é o problema. Então as pessoas cigarro, mas é como uma areia que se espalha, como um bolso de areia, não é uma coisa de, sabe, conquistei por honestidade, por ser digno disso. Uma coisa que fica, ele sabe que aquilo que está fazendo é desonroso, não é de um homem digno. Isso está dentro da alma dele, tá? Por mais que ele lute contra isso. Vamos lá, versículo 18: procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Olha aqui o conselho da sabedoria. Procure conselhos. As pessoas muitas vezes fazem planos sem buscar conselhos, ou seguem os conselhos, recebem conselhos e não fazem planos. Deus, o plano é de Deus, não tem como planejar, não pode ser. Você pode determinar diante de Deus o que você precisa fazer, como você vai agir e colocar diante de Deus para ser abençoado. Mas consulte a Deus sobre aquilo. Senhor, estou indo na direção certa, confirme se for necessário, senão eu estarei fazendo isso. Se tiver algo errado, me ajude, sinalize para que eu mude a direção disso. Mas se não, me ajude, abençoe. Ou quando não, pergunte para alguém que é sábio, alguém que é da sua confiança, que tem uma convivência, que tem maturidade emocional, espiritual, para poder lhe dizer: olha, eu acho que isso não é muito bom, não. Vou te ajudar a planejar. Mas planejar é necessário. Muitas pessoas se dão mal na sua vida profissional e até mesmo na sua vida espiritual, porque não fazem planejamento sobre aquilo que eles vão fazer. Jesus mesmo disse: muitas pessoas passam vergonha, ele disse, porque vão construir uma casa e não calculam quantos blocos vão usar a casa. O que ele está falando disso? Ele está falando de planejamento. Ele está falando de saber o que está fazendo, de olhar antes, de meditar antes, de procurar discernir antes para tomar uma decisão. Quando se trata de conquista, quando se trata de estabelecer uma vida espiritual saudável, não começar aqui orando, aprendendo, fazendo, e você vai construindo. Como você pretende fazer algo, ore e planeje. Não vá de qualquer jeito. Não, Deus é comigo, vamos lá, e vai ser aquele. Você volta a mão vazia, porque você foi sem pensar que eu tinha que fazer direito. Você não planejou. Mas planeje e peça a bênção de Deus. Peça conselhos a pessoas e a bênção do Senhor. E os conselhos da pessoa não é para seguir os conselhos, é para discernir o que elas têm para me oferecer. E às vezes vem de algumas pessoas queridas boas ideias para nós, para a gente poder alinhar o nosso projeto, o nosso planejamento. Né? Mas planejamento é necessário.
Muita gente está embaraçada por aí por causa de falta de planejamento na sua vida. Vamos lá, versículo 19. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Bom, não precisa nem falar mais nada, né? Hoje nós temos um amigo chamado youtuber, né? Tem um monte de cara, um monte de vizinho, longe e perto ao mesmo tempo. Cuidado, é muita fofoca e você está se alimentando na sua mente só com fofocaiada. Sabe, a gente começa a ter prazer na fofoca, sabia disso? Eu já vi gente dizer assim: você acredita, pastor, que eu fui liberto da fofoca? Eu falei: por acaso era um demônio? Isso aí não, o demônio era eu mesmo. E falava mal de todo mundo, mas ela falou que se sentia infeliz por isso. Era uma força até espiritual, porque eu não podia ver nada, que eu queria entrar na conversa para ter assunto, para falar para as pessoas em minha volta. E aquilo me dava música, que eu até aumentava aquilo, para ter mais assunto, né, mais fervente, né? Passa a ser espiritual de uma certa forma também, irmão. Por quê? Deus não gosta de fofoca. Deus não gosta que fique falando do seu irmão. A palavra tem várias passagens orientando. Então cuidado, não fica alimentando a sua mente com fofocaiada, mesmo que seja de internet, porque você vai começar a criar gosto por isso, né? E quando a gente cria gosto e acha legal essas ideias, você vai estar sob um domínio que pode te trazer infelicidade, porque pode te levar a começar a pecar contra o seu irmão, porque é mandamentos, está lá nos 10 mandamentos, né? Não levante falso testemunho contra o seu irmão. Cuidado, pode te levar a um pecado que Deus não vai perdoar de você não. Ele vai deixar você colher a consequência daquilo que você está semeando, e às vezes está semeando pelas palavras, pela fofoca, uma injustiça. Então cuidado, a pessoa que fala demais, ele diz que aconselho, fique longe. As coisas que traz contaminação de muito blá 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 da vida dos outros, fica longe. Não quer dizer que você não pode dar uma olhadinha. Aí você vai gostar, né, do Deus. Mas cuidado é com o domínio. O problema não é fazer as coisas, é o hábito que criamos em torno dessas coisas. Começa a se tornar uma frequência na sua vida, se prepara para o domínio. Então você pode começar a ter contaminações espirituais por causa dos hábitos que começam a te destruir por causa disso. Então preste bem atenção, fique longe. Começou a falar da vida dos outros, fique longe, irmão. Fique em silêncio, vai tomar água, vai dar uma disfarçada, vai no banheiro, muda de assunto, mas fique longe, é conselho. Versículo 20: se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Filhos abandonados por pai, que teve a tendência de viver em trevas, e filhos que rejeitam os seus pais, só faz besteira das suas vidas, acabam mal. Não sei porquê, não. Acho que a imaturidade deles leva eles a decisões horríveis e acaba destruindo a vida deles. Então os filhos têm que honrar os seus pais, é a palavra de Deus. Versículo 21: a riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Então as coisas que são muito fáceis, como diz, às vezes vai fácil também, e às vezes pode não fazer bem, porque quando aquilo não custa, o que ele está querendo dizer, a gente não dá valor, sabe? Às vezes a gente trata aquilo que nos deve com tanto, coisa até caro. Tá bom, não é exatamente o que eu queria, mas tá bom. Às vezes a gente não dá valor. Então as coisas fáceis, então às vezes faz seu filho ter um esforço em relação às coisas, as pessoas vão entender o valor das coisas. Não seja vingativo, versículo 22, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Não se vingue. Vingança é manifestação de raiva, de ódio. Vingança é desejo de justiça própria. Isso não vem de Deus, isso vem da carne, da mente carnal e maligna, muitas vezes. Porque quem ama que as pessoas odeiem é o diabo. Ele ama, não tem amor, mas ele gosta. Vai mesmo, odeia mesmo, amaldiçoa mesmo. Então, aqui está dizendo: vingativos não é um bom caminho. Confie no Senhor, Deus fará a justiça. Entregue na mão de Deus.
Porque às vezes você não pode mudar daquela pessoa, pode brigar com ela, xingar, fazer o que você quiser, rejeitar ela, mas ela continua a mesma pessoa, fazendo mal com outras pessoas muitas vezes. Então, confie na justiça de Deus, porque Deus sim pode interromper aquela pessoa. Senhor, entregue em tuas mãos esta pessoa. Não deixe ela fazer o que ela fez comigo. Me enganou, mentiu, quer não faça com as outras pessoas o que fez comigo. Dá um basta, Senhor, faça a tua vontade sobre ela. Não planejar a sentença, mas faça a tua vontade, Senhor. Mas que ela aprenda a mudar dessa vida, dessa forma que ela está ali. Você pode aguardar, porque às vezes a sua oração, quando Deus ouve por um coração sincero, acontece coisas com aquela pessoa, Senhor. E ela acaba refletindo que ela está fazendo coisas erradas. Como não acaba presa, né? Tem muitos que refletem lá onde eu trabalhava. Aí ele falou: que coisa que eu fiz de besteira na minha vida. Vamos lá então. 23. O Senhor detesta quem usa medida e pesos desonestos. De novo. 10 e 23 Versículo 24. Se o Senhor, se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Em outras palavras, você quer dar direção para Deus nas coisas? Se é Deus que dirige o nosso passo, como entenderemos a nossa vida? Então, por isso que a Bíblia diz: Deus tem um propósito na terra. Tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo de colher, mas cabe ao homem a porção de viver. É viver. Teve um homem que eu falei já e falo, e vou falar para ele: você tem 105 anos, qual é o segredo de viver tanto tempo? Ele disse: só não morrer. Então morra, você vai viver 105 anos. Quer dizer, nós vivemos, e nós temos que apenas viver, porque tem coisas que não temos controle sobre ela. Tem gente que cuida da saúde e morre, tem gente que come carne de peixe só, usar poder, um dia morre do mesmo jeito. Comendo mato ou não comendo mato, morre também. Então quer dizer, não tem como, tem coisa que é Deus guiando a vida. Então não fique querendo saber os caminhos de Deus, confie em Deus, é isso que ele está dizendo. Confie no Senhor, entregue a Ele a sua vida. Tem coisas que Ele vai te dizer o que fazer, você vai entender muitas vezes o que fazer com a sua vida naturalmente, mas tem coisas que a gente tem que confiar em Deus e seguir vivendo a vida, não ficar querendo decifrar os enigmas do futuro, que isso é uma perca de tempo. Vamos lá para o versículo 25. Pense bem e prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre, pense bem no que antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Ele está dizendo: Deus leva a sério os votos que você faz. E uma hora Ele pode requerer essa brincadeira. Você fica brincando com as coisas de Deus. Deus leva a sério. Ele diz aqui na palavra 26: o rei sábio descobre quem está fazendo mal e castiga sem piedade. Versículo 27: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Deus já nos deu a capacidade diferente dos animais para podermos conhecer a nós, saber o que estamos fazendo na nossa vida. Nós somos os únicos que têm condição de poder de decisão sobre como vamos conduzir a nossa vida ou não, numa certa determinada idade. Então a gente começa a ter raciocínio. E ele está dizendo: Deus colocou isso dentro de nós, ser inteligente para nos conhecer e saber como vamos conduzir a nossa vida. Versículo 28: um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Quer dizer, todo rei uma hora vai desfazer. Versículo 29: a beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Então, pare de te rir, irmãos. É a Bíblia que ele está falando, né? Pare de te rir, irmãos. Mas é que está dizendo agora, por quê? Porque branco refere-se a sinalizar a experiência de vida. O diaconês é interessante, sabe? Eles falam assim: eles vão dar emprego para quem é mais velho, porque ele fala: há mais conhecimento aí, há mais experiência aí.
há mais maturidade aí. E o cabelo branco não tem como correr dele, né? Se não tingir, não tem jeito, vai mostrar. Olha algum aspecto bom, irmão. A experiência, é maturidade. É um troféu, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa vivida. É isso que está dizendo. E a gente olha a sociedade olhando às vezes o cabelo branco, ai, que feio, é velho, conceito banal, mas para entender que a sabedoria olha as pessoas de mais idade com o seu devido valor. Então, cabelo branco é um troféu que você recebeu, é um enfeite da sua vida. Não olha com olhos de não veja a hora de tingir, você está acabando com o enfeite natural da vida. Mas é brincadeira, cada um se sente melhor com o que faz. Mas é um sinal de que é bênção. A pessoa viveu muitos anos e tem muita experiência. Versículo 30. O castigo cura a maldade da gente e melhora o nosso caráter. Lembra-se do que nós falamos? Deus veio castigar, não deu uma sentença. Não, o amor de Deus castiga, mas não querendo a nossa destruição. Colocar limites para a nossa formação espiritual e a nossa formação até do nosso próprio caráter, do nosso comportamento. Então nem sempre o castigo é uma forma de nós vermos que quer o meu mal, Deus quer me destruir, por isso Ele está me castigando. Não olhe desse jeito. Eu quero convidar você a ler Eclesiastes 11:4 só. Amém. Eclesiastes 11:4 até o 6. Abra lá em Eclesiastes. Eclesiastes depois de Provérbios. Vamos ler rapidamente. Quem fica esperando que o vento mude e o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Repete comigo: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá. Versículo 5: Deus faz todas as coisas. Não precisa ler. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também você não pode entender as coisas de Deus. Quem fica esperando não semeia, quem não semeia não colhe. E às vezes a gente não entende o agir de Deus. Ele está dizendo, versículo 6. Se você sabe o agir de Deus, então explique como forma um método, uma criança no método. Não sei não. Como que é aqueles ossos? Tá bom. A gente vê no ultrassom se encaixando. Mas quem fez aqueles ossos sair naquela criança? Como que os ossos entram no seu devido lugar e no seu devido formato? Como que as ligações dos nervos e vai se tornando pele? É uma coisa fantástica, irmão. Como não temos como explicar exatamente, então é assim muitas vezes semeie, ande na direção, faça o que tem que ser feito com a sua vida, diante da sua vida humana e espiritual. Deus fala, vá trabalhar, vá fazer isso, faça, semeie, não tem como colher, não semeia. É bem claro, e não precisa entender, porque nem tudo na nossa vida nós vamos entender por que aconteceu. Mas nós temos que semear, nós temos que lançar a nossa fé, a nossa vida em direção àquilo que cremos e àquilo que queremos viver. E ele diz por último, versículo 6: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, e nem se uma crescerá melhor do que a outra. Não meça esforço para fazer o que tem que ser feito. Não meça esforço. Semeie de dia, semeie à tarde, semeie sempre que for necessário, para que você possa colher, irmão.
Não fique esperando só os bons momentos da vida para semear, para lançar a sua visão de fé, os seus propósitos. Faça o que tem que ser feito. Jesus nos ensinou na passagem da palavra dele. Abra também a Bíblia em Marcos 4, 27. Irmão. Marcos 4, 27. 26, 27. E eu vou finalizar depois disso. Marcos 4. Quem lembra dessa palavra? Muito tempo foi ministrado. E essa é a base da sua vida espiritual, no que se trata da fé criadora. Marcos 4, 27. Só mais um minuto. A palavra diz em Marcos 4, 26 e 27. Novo Testamento. Às vezes não se lê. Você já deve ter lido. Nós vamos ler de novo. Jesus disse, 26: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado ou quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. Dá para entender? Se eu não consigo saber como se forma no ventre de uma criança, no ventre de uma mulher, tem coisas que eu lanço a semente, a fé. Jesus disse: é como um homem que lança a fé, lança a sua semente, a palavra. E quer ele esteja dormindo ou acordado, ela brota, cresce, sem ele saber como isso acontece. Às vezes é atitude de fé isso, mas crer no invisível e não no que é decifrável. Crer no invisível. O poder de Deus se gera sempre primeiro pela palavra, que é a semente lançada no invisível. E a terra era sem forma, e a terra era vazia, e Deus lançou a sua palavra e deu forma a todas as coisas, mas era tudo invisível. Esteja pronto a usar a sua fé, ainda que os seus olhos não vejam. Ele diz: ainda que não chegou plenamente ao seu coração, haja, lance a semente, porque você dormindo acordado, você não vai conseguir ver mesmo. Um poder muitas vezes que opera no invisível, mas você precisa crer que esse poder opera. Confia, determina a sua bênção, visão de fé e lance. Eu falo de novo, eu ministrei esta palavra muitos anos atrás, dizendo sobre trazer à existência as coisas invisíveis. Então não adianta, diante de um mundo vazio, se o Espírito de Deus não encontrar a palavra de Deus no seu coração, para anunciar ela para a sua boca, lançar a semente, não será gerado a sua visão. E Jesus volta a falar: quem não semeia, fica olhando o vento. Eu falo: quem fica olhando na nuvem, não lança. Ah, eu estou bem, eu estou mal, eu oro quando estou bem, quando não estou bem eu não oro, eu só reclamo. Esse só semeia quando está bem. Amanhã se chover ele não sai de casa. Amanhã se chover ele não ora. Amanhã se não tiver bem eu não oro, não faço nada. Desisto até da minha bênção. Deus, estou cansado dessa vida. Não semeia sempre. Então ele diz ainda: o homem que realmente ele quer receber o reino, ver o poder de Deus manifestar na sua vida, o poder do reino de Deus, então ele tem que entender que ainda que ele não entenda, ele tem que continuar ministrando a sua semente, lançando a sua semente, regando. Lança uma vez, lança duas, lança 3, 4, 5, quantas vezes for preciso, mas não para de lançar, porque não está entendendo como aquilo está se movendo. Vamos finalizar já. Versículo 28. A própria terra que dá o seu fruto, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e depois mais tarde o grão que enche a espiga. A própria terra é quem dá o fruto. É a sua posição,
É a forma com que o seu coração, o seu espírito, a sua mente carnal, a sua mente espiritual, a forma com que ela recebe a palavra de Deus, é que vai começar a trazer os resultados. Aqui está dizendo: primeiro aparece a planta, brota, o broto, os sinais de Deus vêm quando a gente persevera na oração, numa visão de fé. E depois ele diz: mais tarde os grãos se enchem e a espiga, os resultados vêm e começa a dar forma àquilo. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então diga comigo: chegou o tempo da colheita. Depois que eu semeei com fé sobre a visão a qual o Espírito Santo me deu pela fé. Então, segue aí. Amém? Vamos ficar de pé. Eclesiastes, leia. Marcos 4, leia. Graças a Deus. Provérbios 20, falta só 10. Leva firme. Mas é bom meditar. Às vezes as pessoas estão pensando que é só uma meta de ler. Não é cada provérbio. O Espírito que é falar na igreja, ele vai falar. E você vai ouvir. Quem quiser ouvir. É Deus falando para nós tomarmos cuidado com as nossas atitudes, com a porta da nossa alma. Por isso que o provérbio existe. Deve se achar bonito as parábolas, como fosse um provérbio chinês. É para você entender a vida, como você deve conduzir a sua vida no trabalho e em todos os lugares, com seus filhos. Aqui está em provérbio. Muitas palavras de sabedoria para te ajudar a você guiar a sua vida. E o Espírito falando conosco. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por essa manhã, Pai. Pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Obrigado, Pai, por falar conosco. Senhor, que essa palavra de provérbios fique em nosso coração. Que não venhamos nos esquecer, Pai, de estarmos sempre dispostos a semear e não ter medo de circunstância alguma da vida, mas sempre diante da cruz nós possamos lançar a nossa fé e transpassar e experimentar o poder da ressurreição que vem pelo mover do teu Espírito Santo. Que as situações da vida não nos intimidem, que a cruz não nos intimide, Pai, o sofrimento, o peso que muitas vezes nos traz a vida, que possamos estar firmes na fé, na visão da fé, para transpassar esse momento, para transpassar o peso da cruz, das aflições, das preocupações da vida, Jesus, a qual tu nos alertaste, e podermos viver o poder da ressurreição, que tu mandaste sobre nós o teu Espírito, para operar esse poder de ressurreição. O mesmo Espírito que te ressuscitou, Jesus, é o mesmo Espírito que opera este poder em nós. E eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Que em nome de Jesus possamos entender, Senhor, que só vivemos as coisas do reino quando aprendemos a semear. E não importa o tempo, seja ruim, seja bom, não importa o tempo. A tua palavra tem que fazer, Senhor, real, viva, tem que fazer parte da minha vida, todos os dias da minha vida, em todos os lugares. Meu espírito está pronto para lançar a palavra, para que haja vida, para que haja forma na terra, aleluia, para que haja existência daquilo que creio, daquilo que aguardo no Senhor, ainda que não entenda como está acontecendo. Eu tenho que crer. Como um agricultor que espera brotar, virá os teus sinais, Senhor. E eu sei que cada propósito que foi colocado diante do teu altar não é em vão, Senhor. Essas pessoas que colocamos para orar nesses propósitos, Senhor, desses dias, desses 7 meses de oração, não é em vão, Senhor. Os propósitos que foram feitos para o ano inteiro não é em vão, Senhor. Essas pessoas sejam tocadas, curadas, libertas, sejam restauradas as suas vidas, porque nós cremos no mover das águas do Espírito Santo. E nós declaramos, Senhor, a libertação, a cura dessas pessoas em nome de Jesus.
Vem curar, Senhor. Vem restaurar, Senhor. Vem trazer maravilhas sobre essas famílias, sobre esses nomes que foram inscritos. Quebra as correntes do vício e do poder do diabo e traz a vitória, Pai, sobre os propósitos do ano. Cada sonho, cada visão que foi gerada ali, ainda que tenha gerado apenas numa mente carnal, Senhor, mas aquilo que foi gerado pela mente espiritual, Senhor, na sua concordância com o Espírito Santo, que ele possa receber a certeza daquilo que vai acontecer, daquilo que vai se mover e que venha a se cumprir. Não é por causa de testemunho em igreja apenas, Pai, mas para que eles creiam no poder que há na oração, que tu leva a sério os nossos votos, os nossos propósitos diante do teu altar, Pai. Nos ensine a semear, nos ensine, Pai, que possamos perseverar em oração, perseverar na certeza do poder que opera em nós. E abençoa teus filhos, Senhor, cada vez mais, para que sejam mulheres e homens cheios do poder de Deus, para anunciar o Evangelho, não de palavras apenas, mas de vida e poder. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos pela tua palavra. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas.